Fala pessoal, tudo bem? Professora Júlia em aula de História. Hoje nós vamos falar do período arcaico. No período arcaico houve um importante crescimento populacional. O território da Península Balcânica, contudo, não suportava esse crescimento. As terras férteis foram se tornando cada vez mais escassas, o que forçou os seus habitantes a buscar novas terras para se instalar. Esse movimento ficou conhecido como Segunda Diáspora. É desse período que data a fundação de várias polis, como Mileto, Alicarnasso, Éfeso e Samos. Foi em Alicarnasso que nasceu Heródoto, considerado o primeiro historiador do mundo, como já vimos nos outros capítulos. Dentro desse período surgem os Jogos Olímpicos. Você sabe qual a sua origem? Os primeiros Jogos Olímpicos foram disputados no ano de 776 a.C., na cidade grega de Olímpia, que dá o nome aos Jogos. Eles eram disputados em homenagem a Zeus, o pai de todos os deuses. Era um festival não apenas lúdico e cultural, mas também religioso. Os jogos duravam cerca de 7 dias e os vencedores recebiam uma coroa de oliveira. Eles eram uma forma de exaltar a superioridade de uma cidade sobre outra. Em seu significado mais profundo, o esporte era uma maneira simbólica de guerrear. Como vimos anteriormente, havia duas polis modelo, Atenas e Esparta. Esparta é uma cidade localizada na península grega chamada Peloponeso, e sua fundação data aproximadamente do século IX a.C. Esparta tinha sido fundada pelos dórios. No século VIII a.C., a cidade dominou uma região vizinha chamada Messênia, e sua população foi transformada nos chamados ilotas. Algumas fontes dizem que os ilotas eram escravos, outras que eram apenas servos do governo. Heródoto estima que havia 7 ilotas para cada cidadão de Esparta, o que gerava muitos riscos de revoltas. Para evitar revoltas, os espartanos decidiram investir em uma educação profundamente militarizada, a fim de conter possíveis rebeliões de seus próprios ilotas. Assim, a liberdade de Esparta, isto é, a manutenção da sua ordem, da sua própria existência, dependia de uma estrutura militar. O treinamento era reservado aos esparciatas, uma elite composta por cerca de 10% da população. Esses esparciatas alegavam ser descendentes dos primeiros habitantes da cidade. Os demais habitantes eram os periecos, homens livres que não eram, contudo, reconhecidos como cidadãos. A estrutura política de Esparta foi estabelecida pela lei chamada Grande Retra. Ela previa 4 instituições políticas principais: a Ápela, a Gerúsia, a Diarquia e o Eforato. A Ápela elegia os éforos por 1 ano e votava apenas os assuntos propostos pela Gerúsia. A Gerúsia era composta por 28 cidadãos com mais de 60 anos, em cargos vitalícios, e por 2 reis, que era a diarquia. Os reis eram representantes religiosos e militares. Os éforos detinham o maior poder de fato na cidade, mas ficavam no poder por apenas 1 ano e não podiam ser reeleitos. A Gerúsia decidia a maioria das questões importantes, invocando a Ápela apenas quando necessário. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre Atenas. Grande abraço e até a próxima!